Olá, queridos, muito bom dia. Quero compartilhar uma palavra, falar um pouco sobre a vida de José do Egito. José do Egito é um paralelo, é um tipo de símbolo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu com José é um símbolo daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. No livro de Gênesis, capítulo 37, fala sobre a vida desse jovem brilhante, chamado José. José, Sefinat Paneia, mas o seu nome, José, como conhecemos, o 11º filho de Jacó, o filho da sua velhice. Vemos na palavra de Deus que José, um jovem que resolveu ser diferente, temente a Deus, obediente a seus pais, Deus queria então comunicar as coisas que iriam acontecer no futuro próximo. Deus vem a José através de sonho, porque o nosso Deus também fala através de sonho. José então teve um sonho e contou aos seus irmãos. Versículo 5. Sonhou também José um sonho e comentou aos seus irmãos. Por isso aborreci. Porque nesse sonho José conta, porque eles costumavam acolher o trigo, cada um com seus feixes, para levar para o celeiro, mas nesse sonho, José então conta o sonho aos seus irmãos, dizendo que 11 feixes de trigo reclinavam sobre o seu feixe. Os irmãos já entenderam, logo de cara, e começaram a enxergar José com outros olhos. Olhos ambiciosos, invejosos, certamente querendo o mal de José. E José, então, no versículo 9, ele conta outro sonho, que ele vê isso, e também o sol e a lua se inclinando para ele. Mexeu até com o sentimento do seu pai e da sua mãe. Mas vemos que os seus irmãos, isso já no versículo 11, os seus irmãos, pois, invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. Seu pai analisou o primeiro sonho e o segundo sonho e começou a analisar, fez um paralelo. Talvez pensava consigo Jacó, o que Deus quer comunicar conosco através desse sonho? Jacó, então, temente a Deus, guardava no seu coração os desígnios desses sonhos. Mas a inveja dos irmãos era muito grande. E eles foram apacentar rebanho muito longe dali. José então queria estar com seus irmãos. E José então procura os seus irmãos. No versículo 6, ele disse, procura os meus irmãos, dize-me, peço, onde eles apacentam? Perguntou para alguém. E alguém indicou onde eles estavam. Quando José ia chegando perto dos seus irmãos, os irmãos já começaram a debochar, dizendo, já vem o sonhador. Já vem aí o sonhador. Versículo 19. Já vem o sonhador. Começaram a pensar bobagem sobre José. Pensaram na realidade em matar José. Mas Rubens teve um pensamento, não vamos derramar sangue, não. Vamos jogar ele aqui nesse poço. Eles acharam um poço e resolveram, então, jogar José. Mas a sagacidade deles era tão grande que mataram um animal e envolveram sangue na túnica de José. Essa era a desculpa que eles iam apresentar ao seu pai.
Mas passando ali uma caravana dos ismaelitas, resolveram vender o seu irmão. Venderam por 20 moedas de prata. José, então, dali em diante foi como escravo. Em determinado lugar onde eles apresentavam os escravos, Potifar, a sua esposa, certamente andando, passeando, viram aquele jovem e compraram, levaram aquele jovem para casa. O jovem começou a trabalhar como as mulheres trabalham, como diarista, como doméstico. Aí então começou na vida de José o inferno. Porque uma mulher estranha, a mulher de Potifar, dias se passam e ela investe, querendo aquele jovem, tentando aquele jovem. Mas aquele jovem era obediente, temente a Deus. Não caiu nas garras da mulher estranha, não. A palavra de Deus nos diz que é para fugir da aparência do mal. José fez isso, literalmente. Mas a mulher sagaz, astuta, ficou com peças de roupas de José nas suas mãos. Então ela comunica ao seu esposo o que tinha acontecido e colocou a culpa nele. Mesmo Potifar, gostando daquele jovem, admirando o seu trabalho, obrigatoriamente ele foi mandado para a prisão. Anos se passam, só decadência na vida de José. Os irmãos intencionaram matar, jogaram no poço, venderam por 20 moedas. Agora o jovem feliz, trabalhando, vem mais uma calúnia terrível para a sua vida. E ele então vai para a prisão. Prisão não é lugar de alegria, de paz, de felicidade, não. Mas ele estava na prisão, mas não perdeu o temor a Deus. Cumprindo-se os dias, ele falando a palavra de Deus ao copeiro-mor e ao padeiro. E ele deu uma profecia para um deles. Eu me esqueci para quem nesse momento. E ele disse, quando você sair, vão te matar. E para o outro, quando você sair, olha, fale sobre a minha pessoa para Potifar, para o governador. E esse homem saiu, esqueceu de ajudar o seu amigo. Mas José, calmo, sereno e tranquilo, sofrendo aquilo que estava sofrendo, mas não perdeu a sua fé, não perdeu a sua confiança. Aconteceu uma reviravolta na vida de José. Quando Deus quer testar o seu servo, ele testa mesmo. José passou no teste de Deus e chegou o tempo, então, de Deus o exaltá-lo. Como todos nós sabemos o que aconteceu com José no Egito. José, então, aconselhou ao rei sobre a fome que iria vir, porque Deus mostrou para ele, através de sonho, que ia acontecer no Egito. E o rei não teve como solucionar esse problema sozinho, mas José o ajudou sobre as 7 vacas gordas, que as 7 vacas magras o engoliam. O rei então colocou José como governador do Egito. E as coisas então mudou.
Porque a Bíblia diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo se entristece, o povo sofre. Passando-se anos e anos e anos, teve uma grande fome. Jacó e toda a sua família estavam no meio do furacão da fome, lá em suas terras. Foram obrigados, forçados pela necessidade a ir pedir ajuda, apoio, suporte no Egito. Vão agora o comboio de irmãos de José para o Egito para pedir clemência, pedir alimentos. E quando chegam no Egito, se deparam com José assentado no trono, governando o Egito. Eles não conheciam mais. José, então, parece que faz uma pegadinha com seus irmãos. Você já conhece a história. Cumprindo-se os dias, José diz aos seus irmãos que era para trazer os seus pais. Os seus irmãos humilhados diante de José na sua primeira visita. E agora, na segunda visita, os irmãos vêm humilhados. E também pai e mãe humilhados diante do seu filho, mas eles não o conheciam. É um paralelo, é um simbolismo do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, um judeu nato, filho de Maria e de José. A história você já sabe. José, pai adotivo de Jesus Cristo, filho dos judeus, cresceu entre eles. Um jovem, não foi querido pelos seus irmãos judeus. Foi perseguido também. Jesus Cristo foi vendido não por 20 moedas, mas por 30 moedas de prata, como José foi. José foi preso, Jesus Cristo também foi preso. Pegaram ele, guardaram ele na prisão por 4 dias. Depois desses 4 dias, colocaram uma cruz em seus ombros e o fizeram andar, humilhado, no meio deles, na via dolorosa. E além de andar humilhado, cansado, ensanguentado, ainda chicoteavam ele na presença de todos. Jesus Cristo então foi para a cruz do Calvário, o maior e mais perfeito sacrifício já oferecido por um ser humano diante de Deus. Jesus Cristo já tinha dito: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Tudo isso estava no plano da direção de Deus. Deus agradou moer o seu filho. Hoje, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. José, depois de todo o sofrimento, ele foi parar no mais alto trono daquela época. Jesus Cristo, depois de todo o sofrimento, na cruz, ele ressuscita ao 3º dia, fica aqui ainda, entre os seres humanos, entre os judeus, durante 40 dias, e depois dos 40 dias ele sobe para sentar também no mais alto trono. Assim como seus irmãos reconheceram José, quando foram na sua segunda visitação e José se revela aos seus irmãos, eles choram, se humilham e José os perdoa. Assim acontecerá também com os judeus. Jesus Cristo, em sua segunda vinda,
Ele virá. Como diz Mateus capítulo 24 e verso 31. Em sua segunda vinda, na sua parousia, Jesus Cristo virá para o mundo. Vai encontrar o mundo de uma forma terrível, quase que fedendo, porque o mundo estará em um caos. Os seus irmãos judeus, não todos, a terça parte certamente, estarão guardados, escondidos, no deserto de Bosna, na cidade de Petros, na Jordânia, certamente, não estou afirmando. Ele virá e descerá no meio dos seus, e os seus reconhecerão a quem foi vendido por eles. E Jesus Cristo os liberará perdão para os judeus, para os remanescentes que estiverem vivos ali. Ele vai perdoá-los, porque a Bíblia diz, e isto será num dia de festa de Yom Kippur, festa do perdão. Isso vai acontecer. José, a vida de José é um paralelo, é um simbolismo da vida do Senhor Jesus Cristo. Seja o Senhor Jesus glorificado agora e para toda a eternidade. É apenas uma pequena meditação. Queridos, compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia, dê um like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia, você que ainda não é inscrito. Compartilhe as mensagens pregadas neste canal. Graça e paz seja de maneira forte e abundante na tua vida.